Olá, sou Ricardo Kanashiro, sensei de Aikido, quinto grau de faixa preta pela Federação Paulista de Aikido e pela Fundação Aikikai do Japão. Eu dirijo do Centro Movimento, um centro de estudo e desenvolvimento humano, e eu criei e desenvolvo o Kurubi Program, um programa de resultado faixa preta. Hoje eu quero dar uma dica sobre relacionamento, e essa dica veio a pedido de um aluno, de um amigo, um colaborador. Ela se refere a algo muito comum nas relações, que acaba causando muito mal entendido ou um pouco de perplexidade no diálogo, na comunicação entre as pessoas, que é o que se diz e o que o outro entende, o que se fala e o que o outro ouve. Primeiro, algo que me ocorre seria entre a diferença de gêneros, entre o gênero masculino e o gênero feminino, o homem e a mulher. É muito comum esse gap, a dissonância acontecer no contato entre o homem e a mulher, porque os cérebros têm características próprias. O cérebro masculino funciona focado em temas individualizados, ou seja, ele pensa em situações uma a uma. E o cérebro feminino é interconectado. Em cada situação ou cada pensamento da mulher se conecta com diversos outros e que podem se confundir ou se misturar no tempo e no espaço. Então é comum que às vezes num início de diálogo, numa conversa, numa discussão, numa confrontação, algo saia dos trilhos. O homem inicie ou ache que é um assunto que está sendo levado em conta, que está sendo discutido e elaborado, e ele vai se deparando com um aumento de complexidade desse assunto por parte da mulher. Ou a mulher começa falando de um assunto específico e o homem puxa um arquivo próprio dentro do seu cérebro, que é uma pequena gaveta que lida só com esse assunto especificamente. Mas a mulher, quando começa a falar, ela, ao mesmo tempo que ela está falando, ela já está conectando esse assunto de início com outras situações, com memórias, com sentimentos, com sensações. E o homem tende a ficar focado num tema único. E às vezes ele não consegue entender como uma conversa que poderia ser tranquila, corriqueira e habitual vai se desdobrando em ganho de complexidade, de dificuldade e às vezes na geração na geração de atrito entre ele e a mulher. E muitas vezes isso acontece porque uma parte de cada um deles estão falando de coisas diferentes. O homem ficou congelado num tema próprio e congelado sem saber o que fazer quando a complexidade aumentou para outras situações, para memória e para lembranças, e a mulher fica superativada por causa dessas memórias, dessas lembranças. Então, às vezes o homem congela e acaba não sabendo o que falar, ficando mudo e imobilizado, porque ele não entende para onde está indo
a linha de pensamento feminina. E a feminina e a mulher às vezes fica exasperada, entra em angústia ou entra em contrariedade porque não entende como o homem consegue ser tão obtuso e linear e não acompanha o pensamento complexo que ela tem. Os dois têm enorme vantagem, mas por causa da vantagem própria de cada um deles, às vezes essa vantagem desaparece no contato entre os dois, levando a uma situação de impasse e de difícil resolução. Então, muitas vezes nas minhas sessões com casais eu recomendo para um pouco, cria algum tipo de afastamento ou se deem alguma função prática para realizar antes de seguir adiante com o que está acontecendo, para que essa função prática e de qualquer maneira um intervalo sirva para acomodar o homem e o pensamento dele nas diversas caixas que ele tem que abrir para criar as sinapses e as conexões e para que a mulher possa diminuir a quantidade de sinapse e conexão que o cérebro automaticamente e naturalmente foi fazendo. Não existe erro, nenhum dos dois está errado. É uma característica, é assim que ocorre na diferença de gênero. A mulher, o cérebro feminino é como se fosse um emaranhado de fios desencapados, fios de transmissão de energia elétricos desencapados, que a todo momento, a partir de um primeiro estímulo, fosse disparando estímulo para várias outras conexões. E isso é uma característica de visão complexa, de visão ampla, de como assuntos e situações podem se interconectar no espaço e no tempo. E a característica mais natural do homem, o mais habitual no homem, é de ser unifocado. Ele precisa de especificidade. Então, se vai se falar sobre um tema que é negócios, ou que é lazer, ou que é o futebol, ou que é... ele precisa de algo específico. Aí ele acessa um arquivo, retira as informações que estão contidas nesse arquivo e vai trabalhar em cima disso, né? E a hora que um jogo de futebol passa pela lembrança de uma ocorrência do passado que tem a ver com talvez uma situação agradável ou desagradável que a mulher lembre, o assunto que poderia ser simples, né? Só futebol, pode se tornar um assunto que a partir do futebol chega nos conflitos familiares, nos conflitos interpessoais e algum conflito de relacionamento. Então isso é uma das coisas que pode acontecer entre o que se fala e o que o outro ouve. E outra das coisas é como está o alinhamento de cada um quando se comunica com o outro. Eu tenho descoberto que efetivamente muito poucos de nós conseguem estar e sustentar um estado tranquilo de presença, de estar aqui agora nesse momento atento e participando apenas desse evento. Todos nós carregamos informações da nossa experiência pessoal, da nossa vida. E todos nós carregamos contrariedades e transtornos. Então muitas vezes algum mal entendido que pode haver em alguma conversa vem porque, apesar
de algo que eu perceba como claro que eu esteja falando, vem emoldurado pelo meu corpo e pela minha energia. E o meu corpo e a minha energia podem estar passando uma informação diferente, uma informação dissonante. E às vezes nós ficamos confusos, né? Porque às vezes a gente considera que está muito alinhado com o que a gente está falando, né? Mas a experiência tem trazido a informação de que nem sempre. Hoje é isso. Obrigado. Obrigado pela sua visualização, obrigado pelo seu acompanhamento. Deixe um comentário, mande um e-mail, canachiro@dcam.com.br. Trate-se bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima.